Sejam muito bem-vindos ao Tática de Sucesso. Eu sou Rodrigo Boss e hoje vou bater um papo com meu amigo. Que foi, porra? Meu amigo! Meu amigo Leal! Isso vai pra hoje. Bastidores, viu? Eu vou fazer. Outro no início, vamos lá. Manda. Sejam muito bem-vindos ao Tática de Sucesso. Eu sou Rodrigo Boss e hoje eu vou bater um papo com Alvinho Leal. Ele que é um cara formado em comunicação social, que tem MBA em marketing pela FGV e pós-graduação em inovação, tecnologia e inteligência pelo César School. É isso, Alvinho? É isso aí, boss. Maravilha. Além de ser um cara que é apaixonado por Deus, pela família e por tecnologia. Exatamente. Atualmente você está como CEO da PagBem Brasil, que é uma fintech, né, e super tecnológica. Eu queria começar provocando você e para contextualizar sua presença aqui, o que é a PagBem Brasil? Então, obrigado, boss, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse ambiente maravilhoso. E a PagBem Brasil, a gente se posiciona como uma fintech, né, uma empresa financeira que trabalha na área financeira voltada para a tecnologia, tá? E o nosso principal objetivo é o cash management, focado no combate e prevenção à inadimplência nas empresas. Hoje a gente trabalha com todo tamanho de empresa, empresas de pequeno porte, né, empresa de médio porte e até as enterprises, que a gente chama, a corporate. Então, a gente vem para resolver a dor principal do nosso cliente naqueles 30 primeiros dias, 30 a 60 primeiros dias do não pagamento, né, dos clientes. E a gente resolve isso diminuindo, né, tornando na realidade os clientes que são não pagantes em pagantes, fazendo com que as empresas não passem as cobranças, passem o mínimo possível de cobrança, né, para perda. A gente sabe que as empresas hoje na gestão delas, elas chegam a 90 dias, 120 dias, os valores não pagos vão para perda. Sai realmente, sai realmente do caixa da empresa, né, um problema gigantesco, e a gente vem para resolver esse problema. Tá? Nós não somos um escritório de cobrança, tá? A gente não é uma empresa que... O escritório de cobrança, tradicionalmente, ele tem uma equipe interna, tem pontos de atendimento que fazem ligações, né, para os clientes, trabalham com outros canais também. Mas, para você ter ideia, a PagBem usa 100% de tecnologia para fazer isso. Tá? Então, a gente converte através de uma metodologia, né, também muito organizada, muito bem desenvolvida, através de quase 6, 7 anos aí de trabalho. E é isso, a gente vem para reduzir com muita tecnologia e inovação, tá, essa perda dos clientes com inadimplência. É uma grande dor para muitas empresas, muitos empresários, né? Muito, do pequeno ao grande. Mas falar da PagBem hoje é até fácil, né? É. Você fala até com facilidade, isso é bacana, né? Mas eu queria falar um pouco da sua trajetória enquanto empreendedor, enquanto empresário, né? Onde é que um cara de comunicação, de marketing, né, vem parar na área de tecnologia e se apaixonar por essa área? Eu vim sou filho de empresários, vim da indústria, né? Fui formado dentro do chão de fábrica, né? E era uma indústria gráfica, né? Trabalhava com impressão, hoje um mercado que está completamente modificado, né? E assim, dentro da indústria, a gente trabalhava muito com propaganda, né? Trabalhava muito com agência de propaganda, se envolvia bastante com agências. Então foi a primeira forma de eu escolher, quando eu estava saindo do ensino médio, escolher o curso de publicidade, né? Comunicação social. E foi minha primeira experiência com o mercado, foi através dessa área. A partir do momento que eu fui... Publicidade, ela foi começando... A gente viu que a publicidade era a ponta do iceberg e o marketing era o iceberg, né? Aquela parte da base, teve muito esse conceito. E aí eu fiz um MBA em marketing. Marketing para poder ampliar o meu conhecimento. E uma cadeira do MBA, né, era gestão financeira, né, para marqueteiros. Então, era finanças para pessoas de marketing. E foi nessa única cadeira que tinha voltada para a área de exatas dentro do curso que eu me apaixonei pela parte administrativa da empresa.
Foi, eu me apaixonei Engraçado isso, né? tanto que eu pedi uma calculadora HP 12C de aniversário para minha esposa, na época. E quando ela me deu, devorei o livro que vem junto com a calculadora. Manual, e né? O manual, Sabe né? como é que O usa, livrinho né? que vem. E aí, pronto, me apaixonei pela parte administrativa, querendo controlar tudo. Aí saí com essa cabeça de querer saber controlar tudo que tinha dentro da empresa. Então, nas 3 áreas, comercial, produção e área administrativa financeira, eu tive que lidar com todas, mas que eu me apaixonei mais foi a administrativa financeira. E aí, dentro da parte da administrativa financeira, tinha uma parte nela que eu não conseguia controlar, que era a inadimplência. Por quê? Porque depende de terceiros. O mundo microambiente da empresa, eu conseguia controlar, prever, né? A gente quer prever. Como é que vai estar a empresa daqui a 2 meses, 3 meses, né? Então, a inadimplência depende do fluxo de caixa do meu cliente. Perfeito. Existem condições de a gente tentar prever que a gente vai levar um calote ou não, né? Mas era uma coisa que era incontrolável, é macroambiente, já não está mais nas minhas condições. E foi aí que eu veio aí de tanto sofrer com isso, né? Na Dentro pele, da sua indústria, então, né? sofri na pele isso. Você já é a terceira geração, né, de industriais Isso, gráficos, da né? indústria, já veio Seu a avô empresa foi, seu familiar. pai foi, você também, né? Montou a sua Exatamente. indústria aí. Os clientes estavam dando calote em você. Isso, né? isso. Devendo Aí, a você, e você tinha essa necessidade, como é que eu posso Isso. melhorar? isso. E a Essa tecnologia, como é que ela entrou nisso tudo, né? Fui formado dentro de uma indústria familiar totalmente offline, papel, né? Hoje as empresas estão querendo criar políticas para reduzir papel, né? Papel zero, existe até negócio de papel zero. Então, primeiro, a tendência do papel, da redução do papel, me fez olhar para o futuro. Isso aqui vai modificar, vai reduzir esse mercado. E a gente foi completamente metralhado, bombardeado de tecnologia. Então, por ter a veia empreendedora de estar sempre... Eu passava noites e noites querendo criar uma empresa de tecnologia. Isso, né, há 10 anos atrás. E algo que vai mudar o mundo. Algo que vai Disruptivo. ter um propósito para mudar o mundo e mudar as vidas das pessoas positivamente. Então, assim, eu uni o útil e o agradável. A dor na pele que eu sentia da inadimplência, que era aquilo que eu não conseguia controlar, e a tecnologia vindo e o meu mercado saindo, eu fiz uma transição, não foi tão rápida, eu continuei com as 2 empresas. Nós estamos em Recife, nós temos um polo de tecnologia, nós somos agraciados por esse polo de tecnologia, que é o Porto Digital. Que nós estamos inseridos, né? A Livraria Jaqueira, que é Recife Antigo, está inserida aqui Dentro do ambiente Porto Digital. né? É, E também Porto é um Digital é o grande I, pra parceiro quem- do Tática Rede Sucesso, né? Inclusive, fui logo no início do Tática, você acompanha o Tática desde o início também, em 2015. A gente transmitia ao vivo, né, o chamado Intervalo César, né? Quem for lá no canal está lá ainda, está disponível ainda. E Legal. era engraçado porque era ao vivo, porque não tinha ao vivo em lugar nenhum, não existia no Instagram, no YouTube, Não tinha. né, em qualquer outra rede Streaming. social, né? E isso era via o streaming. E a gente conseguia fazer isso através da parceria, inclusive, com o próprio César, com o próprio Porto Digital, né? Exatamente. E vocês estão embargados lá também, estão inseridos lá no Porto Digital. Vocês. Isso, aqui no Porto Aqui, Digital. A aqui, gente aqui, está né? tá inserido aqui, embarcado, que a gente chama. Né? Embarcado, Hoje a PagBem ela faz parte de vários ecossistemas, sul, sudeste do país, né? Mas a gente fica aqui, né? A gente fica aqui no Porto Digital, e nasceu aqui, é o nosso berço, e a gente E quer quando realmente... surgiu, né, a ideia da PagBem, como é que surgiu primeiro o nome, que eu acho formidável, né? Ó, já falo que o intuito, né, o propósito é pagar bem, né? Para que todo o Brasil pague bem, né? É como surgiu o nome e a missão, né, o propósito da empresa. Você falou que em algum momento aí que você estava com Foi as 2 empresas, exatamente né? da essência da dor. Exatamente da essência da dor. Eu estava lá, vi construindo a dor, ela foi se tornando cada vez mais latente, né? E quando você está lá naquela, precisando do dinheiro para pagar um funcionário, precisando do dinheiro para pagar, que isso é a realidade de vários empreendedores, e esse dinheiro está na mão de uma empresa. Aí você, de fato, vai lá e tive aquela ideia de, pô, esse cara precisa pagar bem. Não só ele, o Brasil precisa pagar bem. Então foi de uma dor minha que eu... Né? E a gente fala nisso, na questão do pagar bem, que nem sempre a pessoa vai ter o dinheiro para pagar. Voltando um pouco, olhando não só a questão da visão, a gente Sim. procura olhar também a visão do devedor, né?
o credor, a nossa plataforma é feita para o credor, para ele poder resolver o problema dele. Mas a gente pensa no devedor, né? A empresa hoje ela já teve vários casos de pessoas que estavam devendo e a gente conseguiu ajudar essas pessoas, influenciando o credor a poder ajudar ele a dividir um boleto que estava devendo R$1.000, divide em 12, sem juros. Pô, faz isso, recebe do cara, o cara passou por uma dificuldade, né? Existem aqueles que não pagam por dificuldade e existem aqueles que não pagam por prática, porque já é caloteiro por essência. Então, os credores, dentro da PagBem, a ideia é ele diferenciar quem é mal pagador por prática de quem é mal pagador por essência. Por essência, justamente, por prática, essência, e quem é mal pagador, quem está sendo mal pagador temporariamente porque está passando por uma dificuldade, entendeu? Então, é isso, assim, a gente olha muito para isso, porque quem não foi empreendedor, que nunca passou por uma dificuldade ou então, não recebimento, né? Reduziu a venda e você começa a ver... Você até está devendo não porque quer, porque você também não recebeu, exatamente, né? Fez uma venda, não recebeu, é um ciclo, né? Daqui a 4 meses, Perfeito. Na nossa área mesmo de startup, que a gente recebeu um investimento, esse dinheiro vai durar durante 18 meses, vamos queimar. Para poder atingir o ponto de equilíbrio, e você, faltam 5 meses para acabar o dinheiro. E quem é que não começa a enxugar custo? Quem é que não começa a prorrogar? Tudo isso faz parte do negócio. Agora, o empreendedor precisa estar conversando, quem está com dificuldade, precisa estar conversando com o seu credor para que ele possa entender. Muitos não vão entender, mas essa é a prática. O cara que paga bem é o que faz isso também. Não só o que quita em dia, é o que consegue conversar com o seu fornecedor para dizer que está passando por essa condição e que vai pagar de certa forma. Entendeu? Aí ele ganha credibilidade. Isso é muito massa. Como é que você enxerga a visão de futuro da PagBem, né? Vocês são uma startup, e até explicar um pouquinho para o nosso público, né? Que são empreendedores, que também estão empreendendo, mão na massa, vida real. Como é o conceito de startup, né? Tem duração, ser uma startup virar uma empresa? Qual é o futuro aí da PagBem? Já está trilhando aí um caminho de sucesso, né? No segmento que ela está atuando. Uma startup, ela precisa ter, para ser uma startup, né? O nome já fala, startup. Ela precisa startar agora e crescer. Certo. Né? Start é sair a inércia. Uma ideia que surgiu para resolver um problema real, tá? Importante, um problema real. Muitas vezes você tem a sua ideia lá, acaba viajando na sua ideia, mas a sua ideia, duas coisas, ela nem resolve um problema e nem vai fazer você ganhar dinheiro, tá? Então ela tem que ter resolver esse problema, ela tem que ter um modelo escalável e elástico. Tá? Escalável por quê? Porque você faz com que você tenha uma empresa que venda muito com o mesmo custo. Isso é o conceito de escalabilidade. Muita gente pensa que escalar rápido é sair daqui de Recife e ir para Porto Velho. Né? Isso é elasticidade. Escalabilidade é você conseguir vender para milhares de pessoas mantendo aquele mesmo custo. O poder de escala você só vai ter por conta disso. Agora, a elasticidade também. Porque hoje a gente consegue daqui, de qualquer lugar, nossos funcionários muitos estão em casa, vendendo daqui de Recife ou de qualquer lugar para outra área. A gente só não vende internacionalmente, porque a gente ainda é pura opção, e é PagBem Brasil, aqui no Brasil. Né? E esse é o nosso startup, é isso aí, nosso momento. Visão de futuro da PagBem. Ela hoje ainda é uma startup, né? Vocês estão... Sim. Como é que você pensa aí no futuro da empresa, do seu negócio? Então, quando a gente entra no mercado de startup, muitas startups precisam de investidores. Né? Então, a gente que é empreendedor, que está acostumado a fazer a venda e ter lucro, focar no lucro, a startup muitas vezes ela não foca no lucro. O lucro não é o objetivo. O lucro é ela crescer. O lucro é ela ter o máximo de clientes possíveis, com o mínimo de custo-gasto, como eu falei, de escalabilidade, né? E esses clientes serem recorrentes, ou seja, precisa ser cliente. No meu modelo de negócio, chama-se SaaS, Software, SaaS, Software as a Service, B2B. Quando a gente fala assim no mercado, você é o quê? Você tem uma startup o quê? Eu tenho uma fintech SaaS B2B. Só o nome, né? Já entendo, quem é no meio já entende, né? Então, Software as a Service, Business to Business. Você tem essa recorrência, então, e aí o Business to Business, normalmente, quando é
B2C, para o customer, para o cliente final, normalmente é difícil ter uma recorrência, é mais difícil. Existe a possibilidade. Você pode ver que o iFood ele ganha sobre transações, né? Mas ele tem um programa que quer lhe fidelizar para que você pague uma mensalidade, para que você tenha mais barato as suas compras. Tipo, então, né? essa recorrência é muito difícil no B2C. Mas na empresa não, a empresa ela já tem aquela constância, então ela vai comprar e vai ter a recorrência. Recorrência, escalabilidade, elasticidade e tecnologia, inovação. Né? Tem a ver com tecnologia. O que é tecnologia? O que é inovação? Né? Tem muita coisa envolvida por aí por trás, que aí dava outra conversa. Muito massa. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Alvinho Leal, com 8, 10 anos de idade, você criança, qual conselho você daria para você mesmo? Pô, eu vou buscar, porque eu tenho um filho, não com 8, mas já com 14, e eu vou buscar dar os conselhos que eu dou a ele hoje, né? Não menospreze o estudo. Hoje a gente tá vendo as pessoas, o chat GPT, você vai lá e procura, o conhecimento está nos dedos, cada vez mais rápido e personalizado, né? Antigamente o Google trazia uma coisa que ele quer trazer, mas hoje eu posso chegar ao GPT e me ensine essa... Eu estava vendo com meu filho ontem justamente sobre isso. Me ensine essa... Eu tinha uma questão que ele não estava entendendo, eu disse, vamos dizer, chat GPT, que você é um professor. Faça essa expressão aqui. Tal, elevado a tanto, elevado a 2/3, não sei o quê. Escrevi tudo. Ele me respondeu exatamente como era para responder. Ou seja, é personalizado. Agora a tecnologia personalizou. Então é um professor. Né? Mas não menospreze. Não menospreze o estudo. Né? O conhecimento, senão você vai ser dependente da máquina. A gente está aqui agora. Imagina se eu estivesse aqui agora tendo que estar respondendo tudo olhando para o meu chat GPT. Eu estou olhando por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu estudei. Eu tenho Então, você não vai ser dependente. Conhecimento, sabedoria. Isso. Então, isso tudo é uma coisa eu diria para mim, né? É uma coisa que, quando eu tinha 8 anos, né? Eu era meio... Gostava de futebol, que é bom para criança. Futebol, tal. Meu pai estava lá querendo que eu estudasse, eu não queria estudar muito não, eu era do fundão. Mas agora a gente vê que não menospreza o estudo e hoje em dia a escola, o professor, principalmente a pedagogia, você está aprendendo a estar aqui conversando com o professor, saber perguntar. Voltando para o GPT. O GPT hoje só vai responder bom se você perguntar bem. Também, isso. Então, saber perguntar é muito sobre trabalhar isso. Né? Hoje eu não sei completamente quais são as siglas, mas eu sei o mundo VUCA, né? A preparação para o mundo VUCA. É uma sigla em inglês. Volatilidade, né? Volatilidade, justamente. O mundo incerto, a preparação para tudo isso. Aprender a aprender. É a reaprendizagem, né? Aprender a aprender. Isso é muito massa. O aprender a aprender, como você vai aprender? E dá valor a aprender, né? Isso é muito bom. É isso aí. Se você hoje não precisasse de dinheiro, né? Não existe nada de implência no seu negócio, né? Você não precisa de dinheiro e não precisa bajular ninguém. Você continuaria fazendo o que você faz? Se eu não tivesse dinheiro, se eu não não precisasse de dinheiro, né? e não precisasse bajular. Bajular, eu já não bajulo ninguém. Né? Bajular, já não bajulo ninguém. Bajular é uma palavra mais... É uma palavra bem pejorativa, mas eu falo mesmo na questão de bajular, porque a gente bajula cliente, às vezes bajula fornecedor. É diferente, bajular. Um outro, né? Enfim. Eu não preciso nem de dinheiro nem bajular. Aí o que é que eu... Continuaria fazendo o que está fazendo? Continuaria. Hoje eu me sinto... Assim, pô, eu vou ter que mudar o propósito do negócio, porque o negócio envolve completamente dinheiro, né? Mas a pergunta aí tem um pouco de... Eu vou bater um pouco mais nela. Vamos lá. Eu não preciso de dinheiro porque eu estou rico, ou eu não preciso de dinheiro porque o dinheiro não é mais importante na sociedade? Vê o ponto de vista que eu olhei. Pode ser que você não precise de dinheiro porque você está rico. Porque você vai ser importante na sociedade. Dinheiro, assim, não precisa mais de dinheiro, não precisa mais ter a ambição, aquele negócio de... Já cheguei num ponto e tal. Eu continuaria fazendo, poderia chegar num ponto que eu já vendi a minha empresa. Eu acho que eu iria agora, o meu propósito seria disseminar o que eu aprendi
para outras pessoas. Eu acho que isso aí é uma... Muito massa. Eu vejo muito isso. Hoje a gente já vê nos investidores, nas pessoas que já chegaram. Não que elas não precisem de dinheiro. Elas precisam de dinheiro, até porque elas precisam daquele dinheiro daquele mês para poder pagar as contas ou fazer as coisas. Elas sempre vão precisar de dinheiro, na minha ponto de vista. Hoje, nesse mundo, a gente sempre vão precisar de dinheiro. Nem que seja um dinheiro que esteja rendendo no banco, mas vão precisar. Né? Então, eu vejo muito que esses que chegaram lá, esses que chegaram lá, eles vão começar a ajudar outras empresas. Dentro de um ciclo de inovação, isso é estudado, tá? Dentro da cadeia de inovação e tecnologia, existem várias barreiras para você chegar lá em cima. Quem chega aqui em cima, ele sempre tem a necessidade de dar o give back. Ele volta para cá para empurrar as outras pessoas, porque ele já sabe o caminho. Isso é um gráfico, existe gráfico, se você botar give back, gráfico do give back no Google, acho que deve aparecer. Tecnologia e inovação. Então, eu vejo 90% a 80% das pessoas, 80% a 90% das pessoas que hoje estão lá dando esse give back, já chegaram, já estão tranquilos em relação a finanças, pode ter outras áreas que não estejam bons, mas que vão lá e querem investir, pegar o dinheiro e apostar. Isso é massa. Gostou do empreendedor, vai lá e não apostar, investir mesmo, para ir junto. Aí acaba fazendo uma coisa muito boa, porque ele está fazendo uma coisa que é da essência da pessoa, do ser humano, e está ganhando dinheiro também. É porque ele investiu. Vai ser consequência, né? Então, eu acho que o que tu pretende fazer que tu ainda não fez? Rapaz, são coisas às vezes até... Eu acho que as coisas que todo mundo fala, né? Você tem as coisas materiais e tem as coisas que não são materiais, que são as mais importantes, né? Mas eu já venho há 8 anos, mais ou menos, 9 anos, trabalhando nas coisas não materiais que não se compra com dinheiro. Isso eu já tenho e eu sou muito feliz e tenho muito isso. Aí eu acabo agora querendo fazer algumas coisas materiais. Não que eu estou fazendo material e que eu digo assim, estou deixando de dar valor a isso. Eu sempre dou valor a isso. Perfeito. Então, uma coisa que eu não fiz com a minha família ainda, com meus filhos, foi viajar de avião. Eu sempre viajo. Eu viajo a trabalho, minha esposa viaja a trabalho. Mas com meus filhos, eu não viajei ainda de avião. Meus 2 filhos. E é uma coisa que eu quero resolver, que eu quero realizar logo. Eles ficam, como é que é lá em cima, papai? Como é que é em cima da nuvem? Engraçado isso, né? Que assim, é tão corriqueiro para você estar em aeroporto viajando, né? Isso é uma coisa que eu tô assim, eu tô botando isso na frente. Um projeto lá no Sebrae, né? Exatamente. Você viajando toda semana, toda semana, toda semana. Tá vivendo muito nessa correria do dia a dia, pego meus filhos todo dia na escola, boto um café da manhã, meu irmão, faço tudo para ser um ótimo pai, não querendo me promover aqui como pai, mas eu vivo isso e eu já sou mergulhado nisso. Nossa. Né? Vai ser fácil realizar. E aí, essa parte aí, já está programado já. Que bom. Já está programado, já fechamos uma viagem, graças a Deus, e a gente vai realizar isso. E aí são outros, eu acho que conhecer o mundo com eles, né? Isso é bom. Meus filhos, depois que tiverem 20 anos, 25 anos, quererem ainda estar viajando comigo. É importante, sabe? Família é base, né? Terem essa memória, é isso. Massa. Ainda volta pro não material, né? É uma Também. coisa material que é material. querer viajar, pagar passagem, mas que também bate lá. Memória afetiva, a essência sempre ela vai permanecer. Isso é formidável. Pagbem Brasil, você já falou o site já, né? Que é o www.pagbembrasil.com.br, né? Mas quem quiser achar também a Pagbem Brasil e você nas redes sociais, quais são os seus arrobas? @ Pagbem Brasil, né? Tá, a gente tem no Instagram e também a Pagbem Brasil no LinkedIn. E a minha rede social pessoal, Alvinho Leal, né? Meu nome é Álvaro, mas hoje Alvinho pegou já, tanto aqui no Porto Digital como em outros ecossistemas. Então Alvinho Leal, @Alvinho Leal com 2 L no final, Instagram, e no LinkedIn é Álvaro Leal mesmo, tá? São essas aí. Massa. Dentro do site a pessoa tem mais informações sobre a empresa. Lá no site está totalmente serviços, assim, né? a jornada do cliente lá, ela é bem tranquila, porque os produtos já estão no ar, tem os call to actions, abra a conta agora, Massa. gratuita, já vê que você pode abrir a conta grátis, né? Tem os planos com os preços, você já clica lá, já fala com nossos consultores, estão esperando vocês lá, já tem um atendimento já em primeira mão, qualquer dúvida que vocês tiverem nos planos,
E é isso. É bem simples a jornada foi pensada em você. Viu? Que massa. Alvinho, cara, obrigado. Viu? Valeu, boss. Para Obrigado finalizar, também. eu queria saber uma dica de livro. O que é que você está lendo, o que é que você tem lido, pudesse indicar aí para quem está nos ouvindo. Coincidência, viu? Coincidência. Eu estava aqui, a gente tá na livraria, né? Eu cheguei um pouco mais cedo e peguei um livro, né? Já estava lendo aqui um pouquinho mais, que é esse aqui, ó, tá aqui do meu lado. Comece pelo Porquê, Simon Sinek, tá? E é muito interessante esse livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê, porque ele fala de propósito, né? E você tem um grande propósito, né, através da sua criação da sua startup, da sua fintech, da PagBem Brasil, né? Um exemplo, um grande propósito e é justamente isso. O propósito é o seu porquê, né? Isso, o porquê. E... Por que você faz o que você faz? Exatamente. Né? E, tipo, um exemplo de como você vender, comece pelo porquê, ele fala aqui, como você vai vender esse propósito, né? Tava lendo sobre isso. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui da Dell. A Dell vai chegar, meu computador é um computador que tem a melhor placa-mãe, com velocidade X, 4, tal. Aí a Apple pega e faz, meu computador faz você pensar diferente. Então esse é o porquê, Esse é o porquê. não o quê. Né? O quê? Isso. Então é isso, esse livro é excelente, do Simon Sinek. Massa, excelente leitura, viu? Parabéns mais uma vez, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado. A você que nos segue, já sabe, lá no Instagram, estamos no @RodrigoBoss, a primeira opção que aparece sou eu, tá lá, né? Também estamos no @Táticas de Sucesso. E aqui no YouTube, né, além do short, o canal direto, youtube.com/Táticas de Sucesso. Você vai ser sempre muito bem-vindo para essa plataforma que tem o intuito de poder ajudar, contribuir, amplificar, né, suas habilidades através das táticas para poder atingir o sucesso. Beleza? Fiquem todos com Deus e até nosso próximo episódio. Valeu!